Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio de Mestres da Literatura, do programa de Literatura Comparada da UNILA. E hoje nós vamos conversar com o Rafael Oliveira, o nosso egresso, e também escritor, que acaba de lançar o seu primeiro livro, A Ascensão. Então, eu vou pedir, Rafael, se apresente aí para nós. Olá, bom dia a todos, Patrícia, Antônio. Meu nome é Rafael, sou egresso da UNILA, fiz o meu mestrado em literatura comparada. Hoje estou aqui morando na área rural de Tijucas do Sul, me dedicando à agricultura, uma mudança bem drástica, mas enfim, eu sou meio assim cigano. Então agora estou me dedicando a escrever e, enfim, à agricultura. Rafael, fala um pouquinho para a gente como é que foi a sua pesquisa no mestrado, no que é a sua graduação e como que foi esse ingresso no mestrado, né? E por que você decidiu fazer mestrado em literatura comparada? Então, minha formação de curso superior é na área do direito, acabei tangendo por essa área, assim, por assim dizer, mas assim, por uma coisa meio... A gente tinha aquela coisa de direito, ou era direito, medicina ou engenharia, eu acabei optando enfim, pela que tinha menos cálculo e acabei indo para o ramo do direito. E só que nunca me dei muito bem na área, nunca exerci de fato assim a profissão, mas nunca me interessei também tanto. Sempre minha paixão sempre foi a literatura, enfim, sempre li bastante e sempre quis fazer alguma coisa nessa área. Então meio que foi uma disruptura, né? Foi uma disruptura assim, acabei deixando para trás assim de alguma forma o direito e me aventurei na área da literatura. Conheci a UNILA quando eu estava em Buenos Aires, tinha largado tudo para trás, como eu falo, eu sou meio cigano, então deixei tudo para trás e fui para Buenos Aires tentar escrever um livro, que é esse livro que eu acabei de lançar esse ano. E em Buenos Aires eu conheci a UNILA, por incrível que pareça, em Buenos Aires, porque eu tinha ido eu não sei se foi na embaixada, foi em algum lugar que eu tinha visto que estava tendo uma convocatória para alunos argentinos para, né, assim, como se fosse uma propaganda assim da UNILA, né, que para eles irem fazer um curso no Brasil, enfim, era alguma coisa sobre a UNILA, não vou me lembrar muito bem o que era. E nisso eu vi essa informação e acabei me inteirando mais sobre ela na internet, gostei bastante da pegada da universidade, assim, essa coisa de integração e tudo mais, e acabei ingressando na UNILA como estudante de letras. Então, foi em letras que eu acabei descobrindo o mestrado também, através do professor Felipe, ele estava me falando sobre o mestrado, enfim, achei super interessante a proposta, e acabei que me aventurei e adorei, cara. Assim, foi uma experiência maravilhosa. Então foi assim que eu acabei me conhecendo o mestrado em literatura comparada da UNILA, por uma paixão por literatura e por estar em Foz, assim, mais uma vez migrando daí. E essa questão mesmo da migração dos cursos, como é que foi a adaptação quando você entrou no mestrado? Porque a gente sempre destaca que a literatura comparada é uma área bem interdisciplinar e não só estudantes de letras, mas outros cursos procuram assim o mestrado, procuram essa formação. Como é que foi para você essa adaptação? Foi um choque ou foi algo tranquilo? Antônio, na verdade, assim, a adaptação foi meio estranho. Tudo que sai do ramo do direito acaba sendo uma adaptação, né? Que aquilo é uma área bem codificada, assim, bem rígida. Então, assim, acaba que toda experiência fora daquilo acaba tendo que ter uma adaptação. Mas o que assim teve de uma dificuldade, creio eu, assim, no início foi realmente de adentrar na literatura de uma forma mais teórica, eu acho, porque o contato com a literatura eu já tinha, né? Eu já gostava de ler bastante. Mas esse aprofundamento teórico foi uma coisa que além de ter chamado muito a minha atenção, eu tive que digamos assim, reeducar no campo da literatura, porque é uma outra forma de ver a literatura, não é mais apenas ler, se entreter, enfim, é um outro olhar, assim, digamos assim. Então, acho que eu tive essa dificuldade maior em analisar a literatura de uma outra forma.
Acho que foi isso. E você acha que... Você falou que você escreve, né? Você lançou um livro, inclusive eu estou com o seu livro aqui. Eu ainda não consegui ler, confesso, mas ele está aqui sempre sobre a minha mesa, assim que eu tiver um tempinho eu quero ler. Você acha que esse aprofundamento teórico que o mestrado te oportunizou, ele mudou também a sua visão como escritor? Eu acho que hoje sim. Hoje sim. Quando eu escrevi esse livro, não, porque eu escrevi ele até antes de ter entrado no mestrado, assim, sabe? Já estava com praticamente quase pronto o livro. Mas hoje eu vejo que eu acho que não afeta a maneira como eu escrevo, mas afeta a maneira como eu consigo conceber a literatura de um modo geral. Então, assim, eu acho que não. É meio complicado esse lance de academia e literatura andarem ao mesmo tempo juntos, assim. A academia eu acho que tem um papel posterior a isso, porque a academia vem para buscar interpretar esse livro, buscar significados. Eu acho que isso não modifica muito a maneira como eu escrevo, mas me dá uma visão geral sobre a literatura, sim, e quem sabe se eu analisasse o meu livro de uma forma acadêmica, eu acho que eu teria uma outra visão até, um pouco assim. Poderia dizer que afetou meu modo de ver a literatura de um modo geral, não no modo como eu escrevo, eu acho. Agora, eu não sabia que você tinha iniciado a escrita desse livro antes do programa, porque tematicamente aqui ele vai abordar um sujeito, narrador, que está muito... que depois se torna um juiz e vai ascendendo até chegar no Supremo, né? Uhum. E ele está dentro de uma questão que hoje em dia, que você lançou ano passado, foi isso? Foi esse ano daí. Esse ano, né? Esse ano ainda. Uhum. Parece que hoje ele tem uma, vamos dizer assim, ele foi escrito então em 2017, por aí? Foi 2000 e... Sim, eu fui para Buenos Aires em 2000. Sim, foi 2017 eu comecei a esboçá-lo. Aí eu acho que foi um processo criativo entre 2017 e 2018, mais ou menos assim. Porque é muito interessante você falando que escreveu há tanto tempo, porque eu acho que o leitor, se houvesse um leitor em 2017 do seu livro, Uhum. E um leitor hoje, o leitor atual, acho que as duas leituras seriam diferentes, a recepção seria diferente, porque ele trabalha com uma temática aqui que envolve ali o judiciário, que ganhou Sim. toda uma discussão nos últimos anos. Como que foi a recepção assim dessa sua obra? Então, Antônio, é engraçado algumas coisas, porque às vezes as figuras mudam e os problemas perduram, né? Quando eu escrevi esse livro, o que digamos assim, me chamou muita atenção é que a gente estava debatendo uma questão judiciária com relação a excessos. Na época a gente estava tendo o nosso ex-presidente sendo julgado. Então, assim, foi uma coisa que na época me chamou muita atenção. Então, só que essa discussão perdura, né? Algumas lives que eu faço e acabo tendo que falar um pouco sobre isso, é que hoje a discussão mudou um pouco o lado, né? Hoje a gente tem um questionamento acerca do STF como dando... não que sejam decisões assim que sejam contestadas no âmbito jurídico, mas a gente vê uma contestação pelo lado mais à direita de um STF que, na verdade, digamos assim, ele é uma instituição perniciosa para a democracia. Sendo que há uns 4 anos, até 2017, também era essa discussão, né? Quando estava, digamos assim, a gente estava acompanhando aquele processo extremamente seletivo e, digamos assim, arbitrário do ex-juiz. Assim, sempre foi uma discussão digamos assim, essa extrapolação do âmbito da justiça. Só que hoje mudou os lados. Então, às vezes eu tenho que me explicar que eu não estou defendendo a tese atual de que o STF é algo pernicioso para a democracia. Não, eu só estou querendo, na verdade, tratar de uma coisa que é um personagem que está ali e que exacerba suas decisões. E eu acho que cabe muito bem. Eu acho que por isso que, de alguma forma, o livro é bom, porque independentemente do lado que se escolha, a discussão está sempre aí, né? Também entra na questão da dimensão que é uma ficção, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas confundem um personagem com alguém real ou confundem o posicionamento de um personagem dentro do livro com o posicionamento do seu autor, né? Sim, Quando sim. na literatura o personagem tem que ter uma autonomia, né? Sim, sim, isso mesmo. É ficção, não é? Às vezes eu tenho que responder se é o... Não, acho que ele é burro demais para isso. Ô, Rafael, e o que foi essa pesquisa no mestrado? Então, foi mais uma das minhas coisas, assim, que eu acabei descobrindo em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires eu tive contato com um autor magnífico chamado Antônio de Benedetto, um escritor argentino, na verdade, argentino e mendocino. Ele
foge um pouco daquele campo de Buenos Aires e tal. E eu fiquei fascinado, que eu estava um dia lendo na Biblioteca Nacional, lá em Buenos Aires, e vi uns panfletinhos sobre essa obra chamada Zama, de Antônio de Benedetto. E eu fiquei, assim, maravilhado, eu peguei o livro, eu li, assim, numa sentada só, e falei, cara, porra, que livro legal e tal, e fiquei com aquele livro na cabeça, né? E aí, tal, e toda essa coisa da UNILA que eu falei, acabei indo para Foz e tal, e fazendo o mestrado, eu falei, cara, tá aí, porque é uma obra que não é tão analisada, eu não via tantas coisas, assim, eu acho que eu encontrei umas 2 dissertações sobre o Antônio de Benedetto, sobre o Zama, só que nunca encontrei algo com relação a essa leitura vendo uma visão comparada da obra. Então eu achei interessante analisá-la, e o Felipe, na época, tinha me apresentado uma obra chamada O Rastro do Jaguar, do Murilo Carvalho, e eu achei fantástica a obra também, achei que elas casaram muito, assim, pro tema que eu estava querendo falar, que era sobre a identidade latino-americana, a partir de uma visão fragmentada, a partir de uma visão um pouco menos, digamos assim, rígida, né? Que é um problema que a gente discutia muito nas aulas, que é como a gente delimitar uma literatura latino-americana, uma identidade latino-americana, sendo que o nosso continente é uma coisa assim extremamente díspare, extremamente semelhante. Então, assim, como a gente conseguir trabalhar isso? Então, eu peguei aquilo que eu tive de uma experiência anterior, que foi esse contato com o de Benedetto, em Buenos Aires, e acabei que peguei essa obra que o Felipe me apresentou e foi fantástico, acho que casou muito bem. Para quem assim pensa em entrar no mestrado, para quem também pensa depois dar continuidade num doutorado, o que você acha assim que foi uma característica que você aprendeu que é importante ter quando você está nessa etapa de formação? Eu acho que é primeiramente importante ler bastante, assim, que a gente já entra com uma carga bem pesada, assim, de teoria, né? Eu acho que é importante entrar conhecendo, não conhecendo tudo, obviamente, né? A gente descobre muita coisa no curso, mas a gente tem que ter eu acho que uma base, assim, minimamente de conhecimento no campo literário, nem que seja um leitor ávido, algo assim. Eu acho que isso cresce o programa, sabe? É algo voltado para pessoas que realmente, no meu caso, foi por amor à literatura. Então, assim, eu acho que vem uma exigência do aluno de gostar bastante de literatura. Isso já é o básico, assim. E eu acho que seria isso. Assim, eu entrei, como eu falei, eu entrei sem ter nenhum conhecimento quase teórico sobre teoria literária, sobre todos esses ramos, assim. Então, acho que ajuda um pouquinho, assim, conhecer de um modo geral. Eu acho que também o meu curso em letras me ajudou bastante a essa adaptação, porque a gente já discutia bastante sobre literatura latino-americana. Então, eu acho que para um estudante que está saindo do curso de letras, assim, e que tem essa paixão, essa pegada por literatura, eu acho que é um programa que cai muito bem daí. E você também vamos dizer, você já tinha, posso dizer assim, uma experiência da América Latina, pelo menos você encontrou o programa lá em Buenos Aires, né? Encontrou na Argentina. Sim. Mas assim, estudar na UNILA foi uma abertura para o que é a América Latina para você? Poxa, eu acho que foi a abertura, na verdade, que eu acabei tendo uma experiência lá como imigrante, então a gente acaba não tendo tanto assim também, é uma experiência mais individual, mas eu acho que uma experiência mais conceitual do que é a América Latina, eu acho que a UNILA é uma porta de entrada magnífica para isso. Acho que eu consegui aprender muito na UNILA, além de ter essa experiência, né, com estudantes que são de outros países. A gente aborda questões que são muito específicas. Então, isso eu creio que em alguns outros cursos que não são tão específicos quanto o da UNILA, eu acho que peca um pouco nisso. Na UNILA, no caso, ela abre mesmo, assim, a gente acaba conhecendo autores, a gente acaba conhecendo tanto autores, né, tanto do ramo da literatura quanto do ramo teórico, né, também, assim, eu acho que a UNILA tem essa capacidade de inserir na gente, assim, de apresentar, quer dizer, para a gente essa visão mais específica do que é a América Latina.
É verdade, eu concordo com você. Esse contato com autores, né, que não são assim tão eurocêntricos, isso é uma oportunidade que a Unila oferece assim de uma forma bastante diferente das outras instituições. E, Rafael, uma Uhum. pergunta um pouquinho mais difícil agora. Se você tivesse que escolher um único livro para você ler para o resto da sua vida, Meu Deus. qual livro que você escolheria? Ah, cara, nossa, isso é. Eu acho que eu vou escolher um livro, enfim, veio na minha cabeça agora, porque na verdade eu tô até relendo esse livro. Se chama Sobre Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato, é um escritor argentino. Enfim, eu não sei se vocês já leram, mas eu acho que eu escolheria esse livro. Eu gosto muito do Sábato. Por que que você escolheria esse livro? O que que tem esse livro de diferente? Eu acho que, além de tratar de uma Buenos Aires dos anos 60, que eu sou apaixonado, 50, 60, eu acho que traz uma pegada meio uma pegada minha, assim, para o que eu estou escrevendo e buscando escrever, que é uma pegada mais existencialista, assim, são indivíduos perdidos num mundo, assim, sem tanto significado. Então, no Heróis e Tumbas tem um personagem muito, eu acho que eu poderia dizer que ele é um viajante também, porque ele tá envolvido com uma outra personagem, enfim, do livro, num caso amoroso, mas eles têm toda uma questão meio problemática nesse relacionamento, mas ele acaba buscando sempre um exílio de alguma forma. No final do livro, bom, não dando spoiler, mas ele busca um exílio na Patagônia, enfim. Eu acho que é um personagem que tende a caminhar por aí também. Então eu gosto dessa pegada do Sábado, do Heróis e Tumbas. Além de ter toda uma outra questão envolvida, mas é muito grande o livro, enfim. E falando um pouco, já que você também escreve, também se aventura nessa dimensão da produção artística, você escreveu esse livro, Ascensão, né? Antes, então, como você falou, antes de entrar no mestrado, e agora você está escrevendo o seu próximo livro. Essa formação, ela trouxe alguma diferença na sua perspectiva de como se produz literatura? Você, quando está escrevendo, começa a pensar o que que algum crítico, o que que algum leitor vai interpretar criticamente daquilo que você está escrevendo? Ou você manteve o mesmo espírito criador que antes? Uhum. Cara, é meio complicado isso, porque eu acho que a partir do momento que o escritor começa a se preocupar muito com essas questões, eu acho que ele já começa fracassando, assim. Eu acho que ele não pode pensar muito em o que as pessoas vão achar sobre o que ele escreve. Claro que tem toda uma questão de responsabilidade, a gente sabe disso, mas eu acho que esse lado de interpretação da obra, de uma análise mais teórica sobre a obra, eu acho que isso tem que ficar realmente no momento posterior, porque senão ele acaba se prendendo muito na hora de escrever. Eu acho que a escrita é algo que ele tem que estar, digamos assim, minimamente livre para fazer. Então, eu acho que esse é um momento importante também, esse momento da análise da obra posterior, né? Eu acho que é sumamente importante, mas eu acho que no processo de criação ele tem que ser deixado um pouquinho de lado, porque senão a gente vai querer agradar e isso pode cortar um pouco assim da liberdade do autor quando ele está escrevendo. Rafael, então, para finalizar nossa entrevista aqui, a gente sempre pergunta também para os nossos egressos que estudaram aí com a gente esses 2 anos de formação do mestrado, se valeu a pena, o que mudou na vida e se recomenda para alguém. O que que você diria? Eu diria que valeu muitíssimo a pena, porque eu acho que, primeiramente, é uma forma assim de, querendo ou não, fortalecer a literatura. O programa também tem eu acho que esse papel, enfim, e tem essa missão, assim, porque em dias de hoje, principalmente onde as pessoas estão lendo pouquíssimo, então, assim, eu acho que o programa, além de ajudar a fomentar a literatura, ela produz conhecimento científico nessa área, né? O que é importante também em tempos de não ciência. E a literatura não é apenas assim algo de entretenimento, acho que é algo de mera contemplação, assim. Também eu não vou cair nessa coisa de um objeto meramente contemplativo. Não, ela é algo que tem que ser estudado,
é algo que tem que ser debatido com seriedade, porque a literatura ajuda a construir no campo da cultura, né, uma identidade nacional, ajuda a gente a ver o mundo de uma outra forma, ajuda a gente a se portar no mundo de uma forma em geral. E eu acho que quanto mais estudo houver nessas áreas, né, nessas áreas tanto da literatura, da filosofia, da sociologia, dessas áreas da humanas, que sempre foi jogada, digamos assim, no escanteio com relação a outros campos da ciência em tese mais objetivos, enfim, a literatura está aí conquistando seu espaço, esse campo do estudo literário está conquistando espaço, então, assim, é um programa de suma importância, assim. Com relação ao programa em si, fantástico, o corpo docente é algo realmente, assim, professores são especializados na área, têm contato com literatura latino-americana de um modo geral, a gente sabe que na Unila a gente tem contato, além com estudantes, que eu acho que a Unila tem isso também, que é uma coisa fantástica, que é esse contato com os estudantes de outros países e aquela conversa ali fora, aquele café que você toma, ou aquela sexta-feira com a cerveja, conversando com esses alunos, também de outros países, assim, é fantástico, é uma experiência única, cara. Eu acho que na Unila eu tive uma experiência única de entender, assim, a literatura, de entender a América Latina. Então, Rafael, a gente agradece muito a sua participação. Eu e a Patrícia ficamos muito contentes que você aceitou a entrevista e nos despedimos por aqui. Até breve. Até breve. Tchau, Até mais, tchau. Até o Patrícia. próximo Até breve, episódio. então. Tchau, tchau.